Olá, meu nome é Larissa Bortolini Pumarim, estou cursando o quarto semestre do curso de Agronomia na Unijuí. Fiz esse trabalho para a disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho, sobre o tema Aplicabilidade do método de momentos, assimetria e curtose. A estatística podemos considerar que é uma ciência que se preocupa com a organização, descrição, análise e interpretação de dados analisados, pretendendo a tomada de decisão. Consideramos a estatística uma ferramenta importante pelo fato de que não deve ser considerado como um fim a si próprio, mas sim como um instrumento fornecedor de informações que contribuirão para a melhor tomada de decisões, baseadas em fatos e dados. É relacionado à estatística, tabelas e gráficos, onde os dados experimentais obtidos são apresentados. Assim, falamos que a estatística está na saúde pública, na bolsa de valores, na loteria esportiva e no crescimento da população, entre outros. Os métodos utilizados para resolver problemas em vários ramos da engenharia ou ciências aplicadas são atualmente distribuídos em duas categorias: métodos analíticos e métodos numéricos. Os métodos analíticos são utilizados para a resolução de equações e outros modelos matemáticos. Nesse ramo, muitas vezes é complexa, envolvendo fenômenos não lineares, pelo que é comum encontrarmos em situações que se torna difícil, se não impossível, a descoberta de uma solução analítica para um problema real. Nas equações diferenciais, é raro encontrar um problema que possa ser resolvido analiticamente, a menos que se imponham condições de simplificação nos modelos respectivos. Com o desenvolvimento de rápidos e eficientes computadores digitais, o papel dos métodos numéricos tem vindo a aumentar significativamente na resolução de problemas. O respectivo problema trazemos no formato de informação sobre cada delineamento e seus cálculos diferentes para cada método que será abordado no presente trabalho. O objetivo do trabalho é demonstrar os métodos de momento, assimetria, curtose em nosso dia a dia, aprendendo e discutindo como podemos fazer seus respectivos cálculos e onde podemos aplicá-los. O método de momento é uma técnica de resolução de equações integrais complexas por redução a um sistema de equação lineares simples, utilizando uma técnica que é conhecida por métodos dos resíduos ponderados. Os resíduos são uma medida de diferença entre a solução de base e a solução real. Os parâmetros de variáveis são determinados de forma a garantir uma melhor aproximação das funções de base, com vista a minimizar os resíduos. Já a situação ideal seria a determinação de uma função de base para a qual os resíduos se tornariam nulo, o que na prática nem sempre é possível. Então, se x1, x2, xn são os números n valores assumidos pela variável x, podemos definir a quantidade pela seguinte forma, denominando então o momento de ordem R o primeiro momento, com R igual a 1 é a média aritmética x, o momento de R concentrado na média x é definido por esta fórmula. Se R igual a 1, M1 igual a 0 e também R igual a 2, M ao quadrado igual a S ao quadrado, a variável, já o momento R concentrado numa origem A, será definido pela seguinte fórmula, em que D igual a x menos A é o desvio de cada valor x em relação a A, e A igual a 0, fórmula 3, recai na fórmula 1. Assim, 1 é muitas vezes denominado momento de ordem R, concentrada na origem. Momentos para dados agrupados. Se x1, x2, xk ocorrem com as frequências f1, f2, f e outros f's, sendo assim, os momentos acima são dados pelas seguintes fórmulas abaixo. As fórmulas são apropriadas para calcular os métodos de momentos de dados agrupados. A relação entre os momentos existe em seguintes relações entre os momentos concentrados na média, MR, e os referidos a uma origem arbitrária, MR, seguida pela seguinte forma.
os cálculos dos momentos para dados agrupados, o processo abreviado para os cálculos da média e do desvio padrão expostos em capítulos anteriores pode também ser empregado para proporcionar um método abreviado para o cálculo dos momentos. Assim, métodos baseia-se no fato de ser xj igual a mais c.uj, de modo que da equação se deu a seguir. O controle de Charlier, a correção de Shepard, o controle Charlier para o cálculo dos momentos pelo processo abreviado usando as identidades a seguir, e as correções de Shepard para os momentos são as seguintes. Os momentos M1 e M2 não necessitam correção. Os momentos sob forma abstrata, para evitar unidades particulares, podem ser definidos momentos abstratos concentrados na média, pela fórmula a seguir, em que S igual, em que temos a raiz m ao quadrado é o desvio padrão, como M1 igual a 0 e M2 igual a 8 ao quadrado. Tem-se a A1 igual a 0 e A2 igual a 1. Os métodos de assimetria em uma distribuição estatística, a assimetria é o quanto sua curva de frequência se desvia ou se afasta da posição simétrica. É o grau de desvio ou afastamento da simetria de uma distribuição. Se a curva de frequência de uma distribuição tem uma cauda mais longa à direita da ordenada máxima do que à esquerda, então podemos afirmar que a distribuição é desviada para a direita, também chamada de assimetria positiva, que se o processo for inverso será desviada para a esquerda, que é a chamada assimetria negativa. Nas distribuições assimétricas, a média tende a situar-se do mesmo lado da moda, sendo assim uma medida de assimetria é proporcionada pela mansão mediante sua divisão por uma medida de dispersão, o que resulta na definição a seguir. Assimetria igual média menos moda dividido pelo desvio padrão igual a média menos moda dividido pelo desvio padrão. Para evitar o emprego da moda, pode-se adotar a fórmula empírica a definir, que é a seguinte. As duas médias acima são denominadas primeiro e segundo coeficiente da simetria de Pearson. Algumas outras são definidas em quartis e percentes, que estão a seguir. O coeficiente quartílico da simetria ou a seguir. O coeficiente da simetria entre o percentile 10 menos 90 está abaixo. Uma medida importante que utiliza o terceiro momento centrado na média, expressa sob fórmula não dimensional e é definida por coeficiente do momento da simetria, que está mostrado abaixo, e outras medidas é definida por B1 igual a 23. Para uma curva perfeitamente simétrica, A3 e B1 são nulas. Abaixo, uns exemplos de assimetria negativa e positiva e seus gráficos. A distribuição assimétrica negativa ou enviesada à esquerda é quando os valores se concentram na extremidade superior da escala e se distribuem gradativamente em direção à extremidade inferior, como nas figuras. A distribuição assimétrica positiva ou enviesada à direita é no momento em que os valores se concentram na extremidade inferior da escala e se distribuem gradualmente em direção à extremidade superior, como mostra a figura. Os momentos de kurtose é o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição normal, sendo que a distribuição que tem um pico relativamente alto é denominado leptocúrtica, enquanto que a que tem o topo achatado é platicúrtica. Já a distribuição normal, que não é muito pontiaguda e nem achatada, é chamada de mesocúrtica. A kurtose pode ser dividida, então, pelos três tipos, mesocúrtica, leptocúrtica e platicúrtica. Aqui mostra um exemplo das três, a curva leptocúrtica, a curva mesocúrtica e a curva platicúrtica.
Uma média de kurtose baseia-se no quarto momento concentrado na média expressa sob forma não dimensional, que é definida pela seguinte fórmula, e é representado por B2 para a distribuição normal, B2 igual a 4 igual a 3. Assim, a kurtose é definida frequentemente por B2 menos 3, sendo positivo para a leptocúrtica, negativo para a platicúrtica e nulo para uma normal. Outra média também empregada baseia-se nos quartis e percentis, sendo definida pela seguinte fórmula, em que Q igual a 1 segundo de Q3 menos Q1. É a amplitude semi-interquartílica, é conhecida como coeficiente percentílico de kurtose. Para a distribuição normal, seu valor é 0,263. Momentos, assimetria e kurtose da população. Quando é necessário distinguir os momentos e as medidas de assimetria e kurtose de uma amostra dos correspondentes à população da qual a amostra é uma parcela, costuma-se frequentemente adotar símbolos latinos para a primeira e gregos para a última. Já os índices são representados por símbolos latinos. Se a medida de assimetria e kurtose da amostra forem representados por A3 e A4, as correspondentes da população serão representadas por alfa, que é a letra grega. Como conclusão, podemos concluir que o presente trabalho nos mostrou que o passo a passo de cada aplicação de cada método apresentado, assim permitindo-nos deixar informados sobre como devemos usar o método de momentos de assimetria e de kurtose. Percebemos que os métodos estatísticos são usados para nos facilitar o entendimento da variabilidade existente nas variáveis investigadas, a obtenção de evidências fundamentadas em dados. Aqui estão as referências utilizadas para o trabalho. E muito obrigado pela atenção.